Olá a todos, eu sou o professor Chico e hoje vamos fazer um aprofundamento do movimento uniformemente variado. Hoje vamos tentar fazer a construção gráfica do movimento. A construção gráfica do movimento é uma forma de representar o movimento, ou seja, o movimento ele pode ser representado por meio de uma tabela, de uma figura, de um gráfico, de uma equação. O gráfico é apenas uma forma a mais de você representar o movimento. Para o movimento uniformemente variado, a gente vai fazer hoje a construção dos 3 gráficos que representam o movimento. Gráfico da aceleração em função do tempo, da velocidade em função do tempo e do espaço em função do tempo. Para o gráfico da aceleração, o procedimento é bem simples, porque uma das características do movimento uniformemente variado é que a aceleração ela é constante. O valor da aceleração é sempre o mesmo. Qualquer instante, a aceleração tem sempre o mesmo valor. Então, se a aceleração ela é constante, como é que é o gráfico da aceleração em função do tempo? Observe que o gráfico da aceleração em função do tempo, se ela é constante, tem de ser uma reta paralela ao eixo do tempo. Essa reta paralela ao eixo do tempo indica que, em todos os momentos, o valor da aceleração é o mesmo. Se a aceleração é positiva, o gráfico da aceleração fica acima do eixo do tempo. Agora, se a aceleração for negativa, o gráfico da aceleração fica abaixo do eixo do tempo. Então, independente do caso, o gráfico da aceleração ela é uma reta paralela ao eixo do tempo. O gráfico da velocidade em função do tempo. Como é que deve ser o comportamento da velocidade? No movimento uniformemente variado, a velocidade varia uniformemente com o tempo. Ou seja, a equação que descreve a velocidade variando com o tempo é uma equação do primeiro grau. Devemos lembrar dela para fazer sua construção gráfica, ou seja, a velocidade varia com o tempo, obedecendo uma equação do primeiro grau, nesse formato, V igual a V bolinha mais A vezes T. Se a equação horária da velocidade é uma equação do primeiro grau, o gráfico que representa a velocidade variando com o tempo é uma reta. Essa reta pode ter 2 características distintas. Observem bem. Aqui no eixo da velocidade, a velocidade começa com o valor inicial V bolinha. À medida que o tempo passa, a velocidade pode aumentar com o tempo ou, aqui no eixo da velocidade, ela começa com o valor inicial V bolinha. À medida que o tempo passa, ela pode diminuir com o tempo. Olha, quando que a velocidade aumenta com o tempo? A velocidade aumenta com o tempo quando a aceleração for positiva. Por outro lado, quando que a velocidade diminui com o tempo? Quando a aceleração for negativa. Então, o gráfico da velocidade em função do tempo, independente da situação, será sempre uma reta. Uma reta crescente quando a aceleração é positiva ou decrescente quando a aceleração for negativa. Para fechar nosso estudo de gráficos, falta descrever o gráfico do espaço em função do tempo. No movimento uniformemente variado, como é que o espaço varia com o tempo? O espaço varia com o tempo obedecendo uma equação do segundo grau, que devemos lembrar. A equação que relaciona o espaço com o tempo tem o seguinte formato: S igual a S0 mais V bolinha T mais quem? AT quadrado sobre 2. Ou seja, a equação horária do espaço é uma equação do segundo grau. Se a equação é do segundo grau, o gráfico que representa o espaço variando com o tempo será uma parábola. E essa parábola pode ter 2 características distintas. Observem bem. Olha, aqui no eixo do espaço, onde o gráfico começa, representa o espaço inicial, S bolinha. À medida que o tempo passa, o espaço pode variar com o tempo e ser uma parábola de concavidade para cima, como assim descrita, ou aqui no eixo do espaço, começa com o valor inicial S bolinha e à medida que o tempo passa, o espaço varia com o tempo e é uma parábola de concavidade para baixo. Observem que a parábola de concavidade para cima é uma característica de quando a aceleração ela é positiva. A parábola de concavidade para baixo é uma característica de quando a aceleração é negativa. Então, o gráfico do espaço em função do tempo será sempre uma parábola, porque a equação horária do espaço é do segundo grau.
Essa parábola pode ter concavidade para cima ou para baixo. E o que discrimina o tipo de parábola é o sinal da aceleração. Nessa parábola tem um ponto onde acontece algo de peculiar, que vale a pena a gente destacar. Esse ponto, que pode ser esse ponto de mínimo da parábola ou esse ponto de máximo da parábola, que em ambos os casos é chamado de vértice da parábola. No vértice da parábola acontece algo muito particular. Esse algo particular observa aqui no vértice, o espaço que aqui estava aumentando deixa de aumentar, começa a diminuir. No gráfico de cima, o espaço que estava diminuindo, ele passa a aumentar. Ou seja, no vértice, o corpo inverte o sentido do movimento. Ou seja, ele estava andando em um sentido que o espaço diminuía e passa a andar no sentido que o espaço aumenta. O mesmo acontece no outro gráfico. O espaço aumentava, passou a diminuir. Ou seja, no vértice, ele inverte o sentido do movimento. Se ele inverte o sentido do movimento e o movimento é feito na reta, automaticamente a velocidade tem de ser zero. Então, algo importante que você deve guardar é que, no vértice, a velocidade ela é zero. É zero, mas o corpo não está parando. Ele para inverter o sentido do movimento. Ou seja, ele para momentaneamente para inverter o sentido do movimento. Essa é a característica importante desse gráfico. Essa foi a dica de hoje. Muito obrigado a todos e até a próxima aula.